Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Digam amém, Jesus. Saúde a todos que estão aqui também, meus irmãos, em nome de Jesus. Prazer em conhecê-lo todos em nome de Jesus. Saúdo os internautas que agora estão nos acompanhando por todas as transmissões em nome de Jesus Cristo. Deste que vos fala o seu irmão em Cristo, o pastor Igor Conceição, lá do Rio de Janeiro. Amém? Quero também mandar um beijo para a minha esposa, que não está aqui comigo nesse momento, porque ela está gestante. Já vamos para o quarto filho. Glória a Deus, ela está esperando a Esther. Sou pai do Igor Júnior, da Sara Lúcia, da Sayane, e também sou avô da Suiane, amém? Que vai fazer 2 anos de idade. Quero também mandar um beijo no coração de todo o povo aí do Rio de Janeiro, que agora também está me assistindo em nome de Jesus Cristo. Prazer também em ver aqui o pastor Júnior Trovão. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Henrique, o pastor Reuel. E um grande abraço e um beijo no coração para o pastor Iosef Akiva, amém? Sem delonga, abra as vossas Bíblias em nome de Jesus Cristo, em 2 Reis, capítulo de número 1, quem pode ficar de pé em nome do Senhor Jesus? 2 Reis, capítulo de número 1, fica de pé em nome de Jesus. Vamos aí, vamos ler a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Cadê os bons de Bíblia agora? Depois que lançaram, posso falar aqui, né, o que Deus mandar, né? Depois que lançaram o celular, esqueceram o livro preto dentro de casa. Estão trazendo agora o celular para a igreja. Só que se esqueceram que Isaías capítulo 34, versículo 16 está escrito: buscai no livro do Senhor. O livro do Senhor é a palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mateus capítulo 22, versículo 29 está escrito: errais por não examinar as escrituras e nem por conhecer o poder de Deus. Quero te dizer para você aqui nessa tarde que a Bíblia no teu celular pode dar pane, pode apagar, tá? Mas nesse livro jamais vai apagar, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Também não vou pedir aqui para você nessa tarde glorificar, porque você sabe que Deus te deu boca para glorificar, porque Deus é um espírito, e o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, amém? Então todos encontraram, vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Moabe se revolta contra Israel e Acasias adoece. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E enviou um mensageiro e disse-lhe: ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se salharei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o profeta: levanta-te e sobe para te encontrar com hoje mensageiro do rei em Samaria, e diz: porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Então Elias partiu. Podemos assentar? Bate aquelas palmas para o Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos que estão aqui nessa tarde presente, estamos aqui para falar de uma palavra maravilhosa que dispensa qualquer tipo de comentário. Eu estava sentado ali, ligado com Deus, e vi aqui desde a manhã até agora à tarde, e passou aqui muitos pregadores, passou muitos levitas, louvando o nome do Senhor e pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ouvi até falar aqui, aleluia, na manhã desse dia, caminhando para essa tarde, de alguns que só ouvem falar porque são famosos. Olha, aqui nessa tarde não pode ter ninguém famoso em carne, mas tem um famoso em espírito, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vitória. Acasias agora cai
e dali de um quarto e da grade bem alto, ele vai até o chão. Acasias então fica enfermo, a sua confiança ele deposita no Deus de Ecrón, e ele chama então, aleluia, seus súditos, chama aquele povo que ali prestava-lhe obediência, e diz para que o povo fosse consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrón, para que se viesse a resposta para ele lhe sarar daquela enfermidade. Entrando dentro dessa palavra, o Deus Todo-Poderoso me fez entender a segunda vez que ele lhe apareceu para o rei Salomão em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, no versículo 15 e no versículo 16. Presta bem atenção agora, que não é para você ficar calado, agora você vai prestar atenção, que é para você gritar em alta voz, que ele dizia: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, daí então eu virei do céu, eu perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Os olhos de Deus estão aqui sobre os gideões, o coração de Deus está aqui sobre os gideões. Então, se você crê que os olhos de Deus estão aqui e o coração de Deus está aqui, você vai glorificar o Deus Todo-Poderoso em alta voz na tarde desse dia. O povo que Acasias mandou bate de frente com um profeta. Estamos vivendo uma fase que estão querendo cancelar a igreja antiga, a igreja primitiva do Senhor. Estamos vivendo em uma fase que muitos têm entrado no Evangelho, mas o Evangelho não tem entrado nele. Estamos vivendo em uma fase que, ao invés do Evangelho ir lá fora e trazer almas para a igreja, o mundo tem entrado dentro da igreja e levado pessoas da igreja para o mundo. Nessa tarde vai ser bem diferente. Desde o começo desse congresso até o final, pessoas que assistem pela internet, pessoas que têm visitado, pessoas que estão aqui presente, mas que ainda não aceitaram Jesus, ou até mesmo que se desviaram do caminho do Senhor, vai sentir o toque para voltar para o exército de Jesus Cristo, o exército daquele que nunca perdeu a peleja no campo da batalha, o exército daquele que é vencedor hoje, amanhã e sempre. Para adorar Baal-zebub era longe, e os profetas, o povo de Baal, o povo que servia a Acasias, quando chega num determinado local, ele encontra com um homem que traz um cinto, uma roupa de pele e um cajado na mão. E esse homem ouve a voz de Deus, porque Deus manda o anjo dizer para ele ir até lá. Esse homem diz para aquele povo: vocês vão para onde? Porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrón? Diga para Acasias que da cama que ele está, ele não se levantará e ele morrerá. Eu costumo ouvir todo dia entrando nas favelas carioca. Todo dia eu costumo ouvir entrando, Pastor Júnior Trovão, que alguns dizem assim: que nada, a roupa ela não salva ninguém. É verdade, ela não salva ninguém. Que nada, a roupa ela não salva ninguém. É verdade,
Mas a roupa define também quem é um verdadeiro adorador de Deus. Se você é um verdadeiro adorador de Deus, você sabe se comportar como um verdadeiro adorador de Deus. E eu vou te mostrar aqui hoje, através da palavra do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Elias, aleluia, foi conhecido por Acasias por apenas um item. O povo volta, e Acasias disse: por que vocês voltaram? Para adorar Baal-zebub, era muito longe. O que houve que vocês voltou? Encontramos no meio do caminho um homem, e o homem mandou a gente voltar e disse: porventura não há Deus em Israel para consultar Baal-zebub? E ele disse assim: olha, diga para ele que da cama que ele está, ele morrerá e não se levantará. Eu creio que naquele dia, eu pensando, Acasias coçou a cabeça, pensou: será que quem é esse homem? Quem é esse homem? Será quem é esse homem que o povo está dizendo? A gente não sabe quem é ele, é simplesmente um homem que apareceu no meio do caminho, cheio de autoridade, e disse para a gente voltar e transmitir esse recado para o Senhor. Então me fala pelo menos como esse homem se vestia. Esse homem trazia um cinto cingido no seu rolo, uma roupa de pelos e um cajado na mão. Acasias já definiu logo: esse aí é Elias o profeta, esse aí é Elias o tibista, esse aí é Elias o profeta do Senhor. Por que Acasias falou isso? Porque conheceu Elias pelas suas vestiduras. Diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15: eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e mostre as suas vergonhas. Guarda as vestes que Deus te deu agora, guarda as vestiduras que Deus te deu, porque se Deus te deu essa vestidura, ninguém vai te tomar. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Quem pode levantar a mão e glorificar ao Senhor dos Exércitos? Acasias ficou impressionado com isso. É Elias, é o profeta. Só que agora eu quero que ele venha aqui. Agora eu quero que ele venha falar tudo o que ele disse para mim. Sabe onde Elias estava? No monte. Lá no Rio de Janeiro tem alguns irmãos, eu falo aqui, que fala que quem sobe monte é bode. Peca até em chamar Jesus de bode. Mas quem sobe monte é aquele que quer ter mais comunhão com Deus. Quem sobe monte é aquele que quer se aproximar mais do Senhor. Tiago capítulo 4 versículo 8: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Ele reúne um capitão e 50 soldados e diz: vai lá no monte e chama esse Elias e manda ele vir aqui. Sabe o que vai acontecer agora com aquele que quer ver a tua queda? Sabe o que vai acontecer agora com aquele que quer ver você no fim, com aquele que quer ver você no chão? Sabe o que vai acontecer com aquele que quer ver você destruído? Serão envergonhados, serão confundidos, tornar-se-ão em nada. Sabe por quê? Porque é aquele que Deus levanta, o diabo não pode derrubar. Já vai o capitão todo exaltadão, igual lá na favela do Rio lá, né? O cara com um fuzil desse tamanho vai pregar para ele diz assim: isso aqui é minha vassoura, é minha vida. Cuidado, que essa própria vassoura vai te varrer. Ainda hoje, se você não vigiar, você vai ser varrido com essa vassoura. A noite caiu e aconteceu com ele isso. Porque ele depositou a sua confiança onde? A sua arma.
uma arma que falha. E a arma que a gente tem que jamais falhará é essa daqui, a palavra do nosso Deus, que nessa tarde Deus está falando conosco aqui, que vai abater o nosso adversário. Eu ouvi aqui o presidente dos Gideões dizendo que pessoas escrevem ali na rede social contra esse congresso, aleluia. Ei, você que está assistindo agora, eu quero dizer para você que em Isaías capítulo 54 versículo 17 está escrito que toda ferramenta preparada contra esse congresso nunca prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, esse congresso que vai condenar para a glória de Deus. Quantos crê, levante a mão e dá glória a Deus. O capitão vai lá com 50 soldados e disse: Elias, Acasias está te chamando, desce. Elias disse: eu não vou, mas eu tenho algo para te dizer. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma ti e teus 50 homens. E assim aconteceu. Por que tem profeta que fala e a palavra dele cai? Por que tem homem de Deus que fala e a palavra dele cai? Por que tem mulher de Deus que fala e a palavra cai? Porque está faltando mais intimidade com o Senhor. Ei, nessa tarde é o que Deus quer, intimidade, sabe? Na verdade, as vestes não vai fazer a gente levar, a gente ir para o céu. É uma forma de ser, aleluia, diferenciado do mundo. O que vai levar a gente para o céu é sinceridade com o Deus Todo-Poderoso. Você está aqui, tu és sincero. Se tu és sincero, então mostra para Deus que tu és sincero. Abre a sua boca, exalte pelo nome dele, glorifique pelo nome dele, porque um dia ele morreu na cruz por você e por mim. O fogo do céu desceu e consumiu aquele soldado e aquele capitão. Acasias viu que estava todo mundo demorando, mandou mais 50 soldado e mais um capitão, vai lá. E chegou lá e disse: Elias, ele mandou tu descer agora, ele mandou tu ir embora agora, ele mandou tu ir lá que ele quer falar contigo. Ele retorna a dizer: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma ti e teus 50 homens. E assim aconteceu. O fogo do céu desceu mais uma vez. Morreu agora 100 soldados e 2 capitães. Ele não se conforma e manda agora mais 50 soldados e mais um capitão. Só que esse capitão chega na humildade. Sabe o que é isso? Para chamar a atenção de Deus, tem que chegar na humildade. Para a atenção de Deus, tem que chegar na simplicidade. Não adianta chegar, aleluia, é para chamar a atenção de Deus e pensando que é de qualquer maneira, que não é. Para chamar a atenção de Deus, primeiro tem que descer. Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que ser humilhado vai ser exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. Deus está falando com alguém aqui que está sendo humilhado, de repente por alguém. Eu quero dizer que Deus, Ele vai te exaltar. Receba aí, bate palma para o Senhor. Glorifica Ele nessa tarde. O presidente disse que muitos pensavam que ia acabar, mas Deus, Ele abate o soberbo e dá graça aos humildes. Como que vai acabar uma coisa que está fazendo bem? Como que vai acabar algo que é de Deus? Queriam também acabar com Elias. Elias pensava numa certa época que só tinha ele. Deus disse: Elias, ainda tens mais de 7.000 profetas que não se dobraram para Baal. Ainda tem 7.000 que não se dobraram para Baal.
meu irmão e minha irmã, sabe o que está acontecendo hoje? É que Deus, na verdade, Ele quer uma diferença com você hoje. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e que não serve. Sabe por que você é perseguido? Sabe por que você é caluniado? Não é por causa das coisas que você tem, mas é por causa do brilho do Espírito Santo que você carrega na tua face. Deus está aqui, Deus está falando com pessoas aqui que está sendo humilhado. Deus está falando com pessoas aqui que está sendo apontado. Nessa tarde Deus está falando com pessoas aqui, aleluia, que recebeu uma palavra de maldição. E Deus está dizendo hoje: eu quebro essa maldição hoje. Eu quebro essa maldição hoje. E aquilo que era maldição na tua vida, eu transformo em bênção. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. O último capitão chega na humildade. Peço humildemente que tenha misericórdia de mim e tenha compaixão dos meus soldados, porque ele já estava respeitando o profeta. Por que às vezes na internet, por que às vezes o mundo escarnece muito dos crentes, que os próprios crentes dão brecha? Troca de mulher igual troca de roupa toda hora. Troca de homem igual troca de roupa toda hora. Paulo disse em 1 Coríntios 7,39: a mulher está ligada ao marido todo o tempo enquanto vive, mas pode arrumar outro, aleluia, depois que ele venha a falecer, e ainda contanto que seja no Senhor. A Bíblia relata lá em Mateus capítulo 26, versículo 31, Jesus faz uma reunião e diz assim: o pastor vai ser abatido. E Pedro diz assim: mestre, ainda que todo mundo se escandalizar de ti, eu jamais vou se escandalizar do Senhor. E a Bíblia vai dizer ali em Mateus 26, versículo 69 em diante, que depois que o soldado pega Jesus e leva, Pedro fica ali desolado. Pedro não entende, e vem uma criada e vê ele e diz assim: esse daqui é um dele, esse daqui estava com ele. E como que aquela criada conheceu? Porque ele se vestia igual ele. Veio outro e disse assim: esse daqui estava com ele. E como conheceu ele? Porque Pedro falava igual ele. Veio outro e disse: esse aqui estava com ele. É porque ele foi conhecido, porque esse andava igual ele. Deus quer que tu ande igual ele agora. Deus quer que tu seja imitador dele agora. Deus quer que tu imite a Jesus agora. É amando o nosso próximo como a nós mesmos. E como vamos imitar Jesus agora? É desejando bem aqueles que querem ver a gente no mal. E como vamos imitar Jesus agora? É pedindo a Deus em favor dos nossos inimigos. Senhor, eu não quero nossos inimigos mortos, eu quero nossos inimigos de pé. Sabe para quê, Senhor? Para que eles possam aplaudir a nossa vitória. Você crê? Fica de pé e dá glória a Deus. Bate palma para o Senhor. Olha, nessa tarde Deus quer te dar uma exaltação. Nessa tarde Deus quer te dar uma vitória. Mas você tem que ser diferenciado. Você tem que mostrar o que tu é de verdade. Não é dizer, quem está ali na internet está vendo, tem gente até de favela ali vendo. E você sauda com a paz do Senhor, o cara diz: oba, perdeu a paz. Não tem mais. Era gay, aceita Jesus, continua andando como gay. Era bandido, aceitou Jesus, continua falando em gira. Ei,
primeira epístola de São João, do apóstolo São João, está escrito bem claro: não ameis o mundo e nem no que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se está aqui, aleluia, tem que ter uma diferença. E qual é a diferença? Eu tenho que ser melhor do que o meu irmão, pastor. Eu tenho que ser melhor do que a minha irmã. Não, ninguém é melhor do que ninguém, mas temos que ser diferente, temos que fazer a diferença, aleluia. Ajudar aquele que está caído a se levantar, orar por aquele que está fraco para ele ficar fortalecido, ajudar aquele, aleluia, que está caído a permanecer de pé. Segura essa palavra, guarda ela no teu coração, que todos os soldados foram consumidos através da palavra do homem de Deus. Que a tua palavra e a minha palavra venham a ter valor, e dizer: Senhor, que o Senhor possa fazer, e Ele possa fazer. Senhor, que o Senhor possa curar essa enfermidade, e Ele venha curar em nome de Jesus Cristo. Mas você tem que fazer com fé. E nessa tarde eu quero fazer isso junto com você. Fica de pé, que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer um clamor. Fica de pé, levante as tuas mãos para o céu com os olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na tua presença eu entro em oração na tarde deste dia, aqui, Senhor, no pavilhão dos Gideões, meu Deus, e te apresento cada pessoa que está aqui presente neste momento, que veio buscar uma vitória. Ó Pai, derrame sobre a vida de cada um boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, que venha deleitar no regaço de cada um nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Opera, Senhor, um grande milagre, em nome de Jesus.